Hoje é um dia muito oportuno para nós refletirmos um pouco mais sobre um tema tão crucial na nossa vida como cristãos. Hoje nós iremos refletir sobre a missão de Jesus para nós que somos a igreja dele. E eu estava ouvindo o relato do missionário Joel, irmãos, ali naqueles ribeirinhos, a dificuldade que há, irmãos, para que o evangelho chegue até eles. Existe 1000 famílias, você sabe que é mais de 1000 famílias que ainda não conhecem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 1000 famílias que estão, se não ouvirem o nome de Cristo e não se arrependerem, não crerem em Jesus, certamente estarão caminhando para a danação eterna. E Deus, no cumprimento da sua missão, para alcançar os seus escolhidos naquele lugar, Ele precisa de nós, precisa da igreja, precisa de mim e de você. Não que Deus Ele tenha essa necessidade da gente, mas Deus escolheu soberanamente nos usar como instrumento dele no cumprimento da sua vontade aqui na terra. Então, vamos abrir nossas Bíblias, lá em Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20. Mateus capítulo 28, do 16 ao 20. Se você está aí ao lado de alguém que está sem Bíblia, não deixe que ele saia daqui sem ler a palavra, sem entender a palavra. Compartilhe com ele, com ela, para que eles possam ser abençoados. Se não tiver Bíblia, olhe aí no telão, que você pode acompanhar também, embora seja numa versão um pouquinho diferente da nossa. Então, quem encontrou, fique de pé, vamos fazer essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Mateus 28, do 16 ao 20, aqui Jesus vai ao encontro dos seus discípulos ali na Galileia e lhes dá as últimas palavras antes de ascender, de subir para o Pai. Ele diz assim, Mateus: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos orar mais uma vez. Meu Senhor, te rogamos nesse momento graça e iluminação do Teu Espírito, para que possamos ver, ler e compreender a Tua palavra e, acima de tudo isso, vivenciá-la. Eu te peço, seja com a Tua igreja nessa noite que está aqui, que o Senhor comissionou, que o Senhor chamou, que nessa noite nós possamos aqui trazer a nossa mente, ao nosso coração, a responsabilidade que o Senhor nos deu. Pai, eu te peço, seja conosco, usa-me conforme a Tua graça e o Teu querer na exposição da Tua santa palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, nós vimos hoje aqui algumas informações que revelam uma grande obra a ser realizada. Pare e pense. Foi falado aqui daqueles povos ali, ribeirinhos, ali do rio Purus, e foi nos dado algumas informações, dentre elas que existe mais de 1000 famílias que ainda não conhecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você olhar não só para o rio ali, mas olhar para todo o mundo, para todas as nações, porque a missão que Deus tem para nós não é apenas no rio Purus, não é apenas aqui na Paraíba e muito menos só no Brasil, é para todas as nações. E aí, quando nós então meditamos nessas informações, nos vem à mente as palavras de Jesus que são tão atuais. Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus disse isto há 2000 anos atrás e ainda é uma palavra muito atual. Porque, irmãos, a seara e os campos estão brancos, mas faltam trabalhadores. E nós nos perguntamos por que faltam tantos trabalhadores? Por que é que a nossa geração, nós não temos mais missionários? Por que a igreja não está mais engajada em fazer o reino de Deus e o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo chegar ao coração daqueles que ainda não conhecem? Irmãos, existem vários fatores,
mas é bem claro para nós que a nossa geração, ela tem vivido para si mesma, que a nossa geração tem colocado outros deuses, embora ainda diga que seja cristãos, aqueles que frequentam a igreja, aqueles que andam com a Bíblia, aqueles que leem a Bíblia. Irmãos, infelizmente não é difícil encontrar cristãos desnorteados até fora da missão de Cristo Jesus, o que é algo extremamente paradoxal. Como é que você é cristão? Como é que você carrega o nome de Cristo Jesus, mas você está vivendo em outra missão? Você está servindo a um outro Deus e caminhando em outra direção. Isso é paradoxal, isso chega a ser contraditório quando alguém diz que é cristão e não está envolvido na missão de Jesus. Você sabe qual a missão que Jesus ordenou para a sua vida? Você que chegou aqui nessa noite, você sabe, você tem buscado ser fiel a Jesus, a seguir nos caminhos de Jesus, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mas você sabe qual é a missão que Deus ordenou para a sua vida? Você tem essa missão clara. Se você tivesse que escrevê-la hoje em um papel ou aí na sua Bíblia, você diria exatamente qual é essa missão, em que consiste, e conseguiria avaliar a sua vida em relação a essa missão que Jesus te deu. Irmãos, a missão de Jesus para nós, que somos seus discípulos, consiste em fazer discípulos dele neste mundo. Jesus nos tirou das trevas, nos tirou do domínio do pecado, nos fez agora escravos da justiça, escravos de Deus, para que nós possamos levar outros a seguirem a Jesus, a imitarem Jesus com a sua vida. Irmãos, e eu gostaria nessa noite mostrar essa missão de forma mais detalhada. Eu gostaria de montar para você aqui um quadro com 4 peças, que compõem então essa missão que Jesus deu para nós. E cada peça dessa, nós precisamos juntar e vivenciar com a nossa vida. Esse texto que nós acabamos de falar aqui, irmãos, é um resumo de tudo que Mateus havia narrado acerca do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Em algumas literaturas era comum encerrar o livro fazendo um resumo do que Deus, do que Jesus queria, no caso aqui, do que Jesus queria dos seus discípulos e queria de tudo aquilo que ele falou. Então eu queria que você atentasse comigo, porque na exposição desse texto nós iremos notar aqui 4 peças que compõem então essa missão que Jesus nos deu. Irmãos, a primeira peça que nós percebemos aqui nessa passagem é a peça da convicção do cumprimento profético de Jesus. A missão que Jesus nos dá, irmãos, requer de nós convicção que Jesus é o cumprimento daquilo que Ele disse. Que Jesus, Ele cumpre tudo aquilo que Ele disse que iria realizar, inclusive aquilo que, humanamente falando, é impossível de crer, é impossível de acreditar e de confiar. Jesus, Ele havia predito que se encontraria com os seus discípulos após a ressurreição. Muitos discípulos não compreendiam ainda a profundidade do que Jesus dizia quando Ele falava que seria morto e ao 3º dia ressuscitaria. Alguns discípulos escutavam isso e é possível que entendessem que o que Jesus estava falando era apenas uma linguagem figurada, de um evento qualquer que iria acontecer mais adiante. Alguns não acreditariam, como Tomé, e nós iremos ver isso, que de fato Jesus foi à sepultura, morreu e ao 3º dia ressuscitou. Mas havia algo de fato nisso. Havia a promessa do Messias, a promessa do Emanuel, que disse que ressuscitaria. Irmãos, é nesse contexto que essas palavras aqui são dadas a nós. Irmãos, o encontro de Jesus seria na região da Galileia, uma região pobre, localizada ao norte ali de Israel, onde Jesus vivenciou ali boa parte do seu ministério. Por isso diz no versículo, lá em Mateus 26, versículo 32, Jesus diz assim: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Perceba que Jesus diz isso antes de ressuscitar. E isso aqui são o quê? São palavras proféticas de Jesus. Jesus dizendo aos seus discípulos: olha, depois que eu morrer, eu irei ressuscitar e irei para a Galileia. Jesus já estava marcando um encontro com os seus discípulos para depois da morte dele, para depois que ele viesse a ressuscitar.
E aí, no decorrer dessa passagem, os anjos então encontram mulheres chorando ali no túmulo de Jesus e comunicam àquelas mulheres que elas avisassem aos discípulos que a profecia de Jesus havia acontecido. E que profecia era essa? Que Jesus já não estava mais no túmulo, mas que ele havia ressuscitado. De forma intencional, ali Deus usa mulheres para comunicar aos seus discípulos e para dizer: Jesus ressuscitou. Irmãos, isso deveria soar no ouvido e no coração dos discípulos com a seguinte mensagem: a profecia aconteceu. Jesus disse que ressuscitaria e ele ressuscitou. Era assim que deveria ter soado no coração daqueles discípulos. Irmãos, esse fato nos mostra que a profecia de Jesus se cumpriu. Ele ressuscitou e foi ao encontro dos seus discípulos como havia predito. Veja o que diz o versículo 16. Os 11 discípulos, 11 porque Judas já não estava mais aqui com os 12, né? Partiram para onde? Para a Galileia. Quando souberam que Jesus ressuscitou, lembraram do ponto de encontro e disseram: vamos para a Galileia, para o monte que nós não sabemos bem qual é esse monte que Jesus lhes havia designado. Então, os discípulos vão ao encontro de Jesus, agora experimentado o quê? Da profecia realizada. Observe, irmãos, aqui que está se cumprindo tudo aquilo que Jesus havia dito. E nós precisamos observar que nós hoje precisamos ter a convicção do cumprimento profético de Jesus, né, daquilo que Jesus diz, e em Jesus também, porque Jesus cumpriu aquilo que ele falou. O cumprimento profético da ressurreição de Jesus levou alguns à adoração. Quando então, irmãos, diz aqui na perspectiva de Mateus, que quando os discípulos viram a Jesus lá naquele monte, alguns imediatamente fizeram o quê? Adoraram Jesus. Se prostraram e disseram: Deus dos céus, Tu estás conosco, o Emanuel está conosco, o Deus que ressuscitou está conosco. E imediatamente dobraram os seus joelhos e adoraram. Veja o que diz o versículo 17. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas observe agora o contraste das coisas. Jesus marca um lugar para se encontrar com os seus discípulos, lá na Galileia. Alguns, ao verem Jesus ressurreto, adoram a Jesus, mas outros, irmãos, duvidaram. E é interessante notar aqui que diz que alguns duvidaram, não diz que um duvidou, porque nós sabemos bem qual foi deles, né? O Tomé, que disse: não é possível, não é possível que ele tenha ressuscitado. Irmãos, alguns adoraram e outros duvidaram. Aqueles que creem, irmãos, na ressurreição de Jesus se tornam adoradores. Aqui nos fica claro para nós que quando existe a convicção de que Jesus ressuscitou, é impossível que o nosso coração não o reconheça como Deus e como Senhor de nossas vidas. Quando os discípulos viram que estava se cumprindo a profecia de Jesus, imediatamente adoraram a Jesus. Isso não acontece, irmãos, não só aconteceu lá atrás, acontece também nos nossos dias. Sabe por que muitas vezes a nossa adoração ela é tão minguada, tão pequena? Por que a nossa adoração muitas vezes, ao se referir a Jesus, não é com tanta intensidade como deveria? Porque nos falta crer no Deus poderoso que venceu a morte e ressuscitou. Às vezes nós estamos mais entre aqueles, como diz Mateus aqui, que duvidam. E talvez você chegou aqui nessa noite e ao ser apresentado a você Jesus, a tua reação seja: não, eu não creio nesse Jesus que ressuscitou. E você então está no grupo daqueles que duvidaram e que continuam a duvidar. Irmãos, essa obra assombrosa levou parte dos discípulos a se prostrarem em adoração. Por que nos assombra? Já imaginou você, né? De repente está lá e agora de se encontrar com alguém que há 3 dias atrás você havia sepultado, que estava sepultado, morto, né? A gente às vezes escuta histórias aí de pessoas, né, que com um probleminha de saúde chamado catalepsia, né, onde a pessoa muitas vezes todo o seu corpo param ali, alguns órgãos deixam de funcionar bem, e a pessoa fica em estado, né, de morto mesmo.
Antigamente, muita gente, inclusive, era enterrada por conta desse problema. E aí, conta-se uma história, né? Minha mãe fala muito dessa história lá no interior do Piauí, que certa vez foram enterrar um indivíduo que estava numa situação dessa, mas ninguém sabia, naquela época ninguém se preocupava, né? E aí, quando ele estava lá em meio à missa, que era numa missa católica, ele se levantou e olhou para o padre e disse: eu quero cuscuz. E todo mundo saiu correndo, né? Quem poderia acreditar que aquele indivíduo que estava morto agora se levanta e pede cuscuz? Irmãos, a ressurreição de Jesus é algo assombroso, é algo que deve nos assombrar. Sabe por quê, irmãos? Porque é a morte perdendo suas forças, o final do homem sendo revertido, porque o fim de todos nós sabemos, vamos morrer, mas ali, irmão, Jesus ressuscita e nos dará a esperança e a certeza maravilhosa de que a morte já não pode mais nos deter. Deixa eu lhe dizer uma coisa: alguns creem e adoram, outros duvidam. A ressurreição também pode ser, irmãos, razão para a incredulidade. Sabia disso? Quando nós pregamos o Evangelho, alguns crerão, outros não. Alguns dizem: eu confio de todo o meu coração, não tem como eu duvidar disso. É fato, é verdade. Não é porque a ciência me diz que é verdade, mas é porque o Espírito Santo me leva a confiar de uma tal maneira que eu entrego toda a minha vida por essa verdade, por este fato. Mas há também, irmãos, aqueles que continuam incrédulos e cantam e até oram e até pregam a um Jesus que eles não creem que ressuscitou, porque sua razão não lhes deixa acreditar, porque a incredulidade do seu coração é um bloqueio, é uma barreira que não deixa que eles vençam, que eles confiem e se entreguem ao Senhor. O cumprimento profético, irmãos, da ressurreição de Jesus é o alicerce sobre o qual o Evangelho deve ser pregado. Se você fala de um Jesus que não ressuscitou, teologicamente você é um teólogo liberal. É alguém que acredita que a Bíblia ela pode ser compreendida dentro dos limites da nossa pequena razão. Você não é um cristão de verdade, que entende a coisa mais abertamente, que entende que para Deus não há limites, que o impossível para Deus pode ser possível, basta Ele querer, porque dizendo Ele, ninguém pode contrariar. Irmãos, este é o alicerce, que você sabe muito bem, e como a função de todo alicerce sustenta, né, o edifício. Você vai construir uma casa, a primeira coisa que você tem que pensar é no alicerce. Você, como igreja do Senhor, Deus nos deu o alicerce, e o alicerce é: Jesus ressuscitou. O Jesus que você precisa pregar não é o Jesus dos teus conceitos e proposições racionais, é o Jesus, irmãos, que se revela nas Escrituras, é o Jesus que ressuscitou, é o Jesus que é poderoso e que continua a salvar, a quebrar o coração. É esse Jesus que nós precisamos pregar. Irmãos, como alicerce, Jesus, essa ressurreição sustenta a veracidade das palavras de Cristo. Sabe por quê? Já imaginou se Jesus não tivesse ressuscitado, irmãos? Paulo disse: se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa pregação. A gente está pregando, a gente está anunciando e proclamando algo inútil, porque é essencial, irmãos, o cerne daquilo que nós pregamos é Jesus ressuscitado, a boa nova. Além disso, irmãos, a ressurreição é a certeza da esperança prometida de Jesus. Sabe por quê? Porque se Jesus cumpriu o que Ele disse acerca de si mesmo, certamente cumprirá também acerca de mim e de você que estamos nele. Em outras palavras, está vendo esse corpo cansado? Está vendo essa saúde debilitada que você tem agora? Jesus nos dá a certeza de que Ele ressuscitará o seu corpo, com um novo corpo agora, não mais debilitado, com uma visão diferente, não mais enrugado, não mais enfadado e cansado. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus ressuscitou e há a promessa de que você vai ser abençoado e abençoada com tudo que a ressurreição nos traz. Irmãos, a missão que temos, que Jesus nos deu, acontece dentro do desenvolvimento daquilo que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou, tudo aquilo que Ele falou que iria acontecer, aconteceu. Ele cumpriu a profecia. Irmãos,
ela deve começar em nós com essa convicção, essa missão que nós recebemos, de que tudo o que Jesus profetizou se cumpriu. Pergunto a você, você crê realmente que Jesus ressuscitou? Teu coração afirma isso com toda segurança? Irmãos, essa é a primeira peça do quadro da missão que nós recebemos. Precisamos ter convicção da ressurreição do nosso Senhor e do cumprimento profético de Jesus. Porque quando a gente fala de Jesus, a gente fala de coisas que estão por vir também. E precisamos anunciar isso, irmãos, com certeza. A primeira peça que compõe o quadro da nossa missão é a convicção de que Jesus cumpriu a profecia acerca de si mesmo. Sem isso, certamente nos faltará a segurança e a convicção para falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda peça que compõe o quadro da missão que Jesus nos deu é a seguinte: a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Primeiramente, a convicção, vá unindo aí as partes, tá certo? A convicção do cumprimento profético. Segundo, a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Dito de outra maneira, o senhorio de Jesus sobre todas as coisas. Não há nada nessa vida que não esteja debaixo do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora um detalhe. Você, como cristão, tem a missão de levar outros a compreenderem essa verdade que Jesus revela. Jesus, ele se achega aos seus discípulos, ele lhes diz ou anuncia a sua nova condição. Depois que os discípulos, alguns adoraram a ele e outros duvidaram dele, Jesus então diz, veja aí no versículo de número 18, diz assim: Jesus aproximando-se, deixa eu fazer aqui uma explicação para vocês. Alguns estudiosos acreditam que o fato de alguns terem duvidado de Jesus era porque Jesus estava um pouco distante e não conseguiam ver mais de perto. Então, aqueles que achavam que não conseguiam perceber Jesus porque Jesus estava distante, aí quando Jesus se aproxima então desses discípulos, eles passam a enxergar Jesus e dizem, é Jesus mesmo, e passam a acreditar. Essa é uma interpretação, irmãos, falha. Mas aqui é interessante notar que diz que aproximando-se, Jesus se aproximou, chegou mais junto deles, falou ali ao ouvido deles. Jesus se aproxima deles e diz o seguinte, observe aí: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, depois de ressurreto, o que é que ele diz aos seus discípulos e o que é que ele diz à igreja dos nossos dias? Toda a autoridade eu recebi no céu e na terra. Por que Jesus falou isso aos seus discípulos? Por que Jesus diz aos seus discípulos, olha, toda a autoridade está sobre mim, o Pai me deu toda a autoridade? Irmãos, os discípulos precisavam compreender as dimensões da autoridade de Jesus sobre a qual as nações deveriam se sujeitar. Quando a gente evangeliza, sabe o que é que a gente está fazendo? A gente está dizendo o seguinte para a pessoa, olha, tua vida, toda a tua vida, Jesus. Jesus, ele põe por terra qualquer ideia de secularismo, de uma vida secular e uma vida cristã, porque se você é de Jesus, toda a tua vida é de Jesus. Ah, pastor, como assim toda a minha vida é de Jesus? Tudo é de Jesus. Teu coração, os teus desejos, os teus planos, os teus projetos, a tua família, o teu corpo, os teus bens, tudo o que você tem é de Jesus. Quando Jesus chega então àqueles discípulos e diz, olha, toda a autoridade me foi dada, ele recebeu e recebeu do Pai, cumprindo assim o que o Pai havia determinado para ele. Os discípulos deveriam entender, olha, o Jesus que nós iremos anunciar não é um Jesus fraquinho, não é um Jesus que proclama algo ou uma filosofia qualquer, é o Jesus que é Senhor sobre todas as coisas. Quando a gente fala, irmãos, para aqueles que estão escravizados pelo adultério, para aqueles que estão escravizados pelas drogas, pelos vícios, quando nós pregamos o Evangelho, nós dizemos o seguinte, olha, o teu corpo e a tua sexualidade é de Jesus, a tua família é de Jesus, e nós dizemos isso porque Jesus tem autoridade, Ele é Senhor para dizer como nós devemos então lidar com o nosso corpo e lidar com a nossa família. Irmãos, os discípulos também saberiam em que consiste a sua missão, ensinar vidas a se submeterem ao senhorio de Jesus, ao Senhor que é Senhor dos céus e da terra.
E aqui, irmãos, como a igreja tem negligenciado essa tarefa, irmãos. Como o evangelismo tem sido confundido como chamar para uma programação diferente. Vamos para uma programação, né? Muito legal, que vai acontecer ali ou acolá e tal. E a gente acha que isso é evangelismo. Ou até mesmo a gente proclama Jesus, mas não se compromete com o discipulado, que nós iremos ver que é o cerne da coisa. A gente não se preocupa em mostrar o que significa o meu corpo está debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Você já falou isso para alguém? Já falou isso para alguém? Já conversou com um jovem que está com a sua confusão lá, e perguntando, e aí, como é que eu vou lidar com esse negócio aqui? Eu não sei lidar bem com isso e tal. Você já ensinou a ele, ao seu filho, à sua filha, adolescente, como é que Jesus é Senhor sobre a sexualidade deles? Porque se você não ensinar, o mundo vai ensinar. E quando o mundo ensina, o mundo toma o lugar de Jesus no coração e diz, olha, as coisas funcionam assim. Toda essa confusão na sua cabeça, sabe o que é? É só você liberar, né? E ser quem você quer ser. É assim que o mundo ensina. Mas Jesus nos leva, irmãos, a entender que Ele é Senhor, é dele que vem a palavra, que orienta, irmãos, que orienta, que lança luz no caminho dos nossos filhos, na nossa própria vida, porque Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Quando Jesus fala aquilo ali aos seus discípulos, Jesus, irmãos, provavelmente chama na mente deles um texto que era muito conhecido deles, de Daniel, capítulo 7, versículo 14. Lá em Daniel 7,14, veja que coisa maravilhosa, diz assim, ó, Daniel 7,14, foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jesus, quando diz que toda autoridade, que Ele tem toda a autoridade, que Ele recebeu toda a autoridade, Jesus, irmãos, evoca esse texto na mente dos discípulos, que prontamente entenderam, está aqui o Senhor de todo o universo, ou seja, a profecia se cumpre nele, em Cristo Jesus. O mundo vive sob a autoridade de algum Deus. Quando a gente fala de Deus, eu sei que você pode pensar apenas por uma perspectiva religiosa, de culto, de igreja, mas irmãos, todos nós, você que está aqui que não é cristão, todos nós, seja você cristão ou não, você tem um Deus. Você tem algo que é uma autoridade sobre a sua vida. Algo que senta no trono do seu coração e todo dia diz como é que sua vida deve ser. E as tuas escolhas são baseadas nesse Deus. E se nós fôssemos aqui a rolar os deuses que existem aqui nessa geração, nesse tempo, nos nossos dias, irmãos, não são poucos. Não há como o coração humano está num vácuo religioso, algo está lá preenchendo sempre, sempre, sempre. Mesmo aquela pessoa que você acha, não, esse aqui é um completamente incrédulo, tem um Deus, irmãos, lá embutido, escondendo, tomando o lugar de Deus e determinando como autoridade final, como a pessoa deve ser. Todos nós vivemos a serviço de alguém ou de algo. A diferença é que nós escolhemos conscientemente servir a Cristo Jesus como Deus da nossa vida. Irmãos, até mesmo para você ver, um ato simples de comprar pode ser um Deus na nossa vida. A psicologia já categoriza um problema que existe, né, que é chamado oneomania. Pessoas que têm, irmãos, o prazer, na compra, ele está viciado pelo prazer da compra e faz aquele prazer um Deus em sua vida, onde ele vive em prol daquilo ali, onde sua satisfação e o seu coração se realiza nessas coisas. Oneomania, depois você procura um pouco mais sobre esse problema. Perceba, um ato simples de comprar pode se tornar um Deus na nossa vida. Ah, pastor, existem outros deuses? Sim, existem outros deuses. Eu poderia enumerar para você aqui o que Jesus chama de mamon, o dinheiro, as riquezas, os bens, a preguiça. Pastor, preguiça eu não acredito que alguém tem. Tem, irmãos. E a preguiça, irmãos, às vezes ela é tratada, né, assim como um pecadinho inferior. Mas, irmãos, é algo que Deus não se alegra, não se satisfaz, não se agrada e que se assenhoria de muita gente. O sexo, e não só o sexo pornográfico, irmãos,
o prazer do sexo, que determina as minhas escolhas, o aqui e o agora, como eu devo agir. Irmãos, tudo isso pode tomar o nosso coração. A missão que Jesus nos deu, a missão que Ele nos encarregou, nos levará a confrontar deuses que tentam tomar o coração humano. Talvez você esteja aí numa peleja com alguém que você ama, tentando mostrar o Evangelho a ele ou a ela. Saiba de uma coisa, nessa missão que Jesus te deu e que você precisa realizar, você precisa descrever, perceber nitidamente quem é o Deus que está no coração do outro. E quando você começa a conversar e observar um pouco mais, você vai perceber que esse Deus, ele salta nos olhos, irmãos. Salta nos olhos. Pastor, isso acontece fora da igreja? Não. Ainda tem muita gente aqui no nosso meio que ainda vive escravizado por outros deuses. Pessoas que inclusive não estão aqui nessa noite, porque estão escravizados por outros deuses. Que trocaram o dia do Senhor, o dia de culto ao Senhor, por outros deuses. Ah, pastor, trocou não. Eu só saí para ir lá na pizzaria com minha família. É o meu lazer, né, pastor? É o meu lazer. Domingo é o único dia de folga. Sua família também pode ser seu Deus. O seu lazer também pode ser o seu Deus. A nossa satisfação precisa estar, irmãos, em Deus, o Deus verdadeiro, Cristo Jesus. Tem alguma consequência se isso não acontecer? Tem sim. Imagina o seguinte: você vai lá no shopping, compra uma TV legal, lá grandona, e você não atenta para o manual. Chega em casa, você liga ela na 220 e depois descobre que a TV não era 220 para ligar, era na 110, precisava do estabilizador, mas você tascou lá a tomada e ligou na 220. O que é que vai acontecer, irmãos? Pum, vai explodir. Se não explodir, vai queimar, você vai perder toda a sua TV. Sabe por quê? Porque aquela TV foi feita para funcionar no 220, conforme o manual do Criador. Quando nós vivemos com Jesus no centro do nosso coração, como Senhor do nosso coração, sabe o que é que acontece? Aí nós encaixamos a vida, aí a TV é ligada na 220 e tudo funciona, irmãos, como deveria funcionar. Nossa família é abençoada, nosso corpo é abençoado, nossa empresa é abençoada, a nossa vocação, a nossa profissão é abençoada. Mas quando outro Deus assume o lugar, irmãos, é só desmantelo, é só prejuízo. E aí, daí para frente, precisamos vigiar os nossos próprios corações, irmãos, para ver quem é a autoridade dos nossos corações. Pergunta a você mesmo, não precisa responder em voz alta, mas quem é o Senhor do teu coração? Quem é o Senhor? Se você é um cristão, você deve ter Jesus como Senhor, a autoridade final. A última palavra é dele, não é sua, não é do seu esposo, da sua esposa, não é dos seus filhos, do seu trabalho, do seu patrão, do seu empregado. É de Jesus a última palavra. E por quê? Porque ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Até mesmo aqueles que hoje rejeitam a Jesus, um dia reconhecerão isso. Pois diz Paulo, todo joelho se dobrará diante do Senhor. Quando ele se revelar, irmãos, ninguém ficará em pé. Muitos lembrarão e dirão: bem que o pastor disse, bem que o irmão, quando me evangelizou, disse que Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Essa é a segunda peça, irmãos, a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Essa peça, ela monta esse quadro da missão que Jesus nos deu. Sobre a autoridade de Jesus, o coração dos discípulos e da igreja do Senhor Jesus se dobra. Jesus é Senhor sobre nós, sobre a minha vida, e deve ser sobre a sua também, se você é um cristão de verdade. Mas que outra peça ainda compõe a missão que Jesus nos deu? Já vimos duas delas, A convicção profética do que Jesus disse, ele cumpre, ele faz. Segundo, Jesus revela o quê? Toda a autoridade sobre o céu e terra, E aí ele vai nos mostrar a terceira peça. A terceira peça consiste na tarefa de fazer discípulos de Jesus. Eu acho, aqui vai uma percepção minha, irmãos. Sabe qual é uma das grandes falhas desses movimentos evangelísticos?
De muitos movimentos que, vamos se unir, vamos fazer uma evangelização. Aí a gente vai para um lugar, evangeliza, proclama Jesus, aí depois volta para casa achando que cumprimos tudo, que está tudo realizado. Mas Jesus não disse só para proclamar, Ele disse: fazei discípulos. E eu vou lhe dizer uma coisa: fazer discípulo não é coisa do dia para a noite. Não é algo instantâneo, quando você prega alguém e alguém simplesmente crê em Jesus e aí você acha que terminou a obra. Não! Fazer discípulo requer acompanhamento. Se você olhar no ministério de Jesus, o que Mateus narra, irmãos, Jesus passa aproximadamente 3 anos com os seus discípulos, pregando, comendo com eles, vendo o temperamento. Lembra de Pedro, né, irmãos? Como Pedro foi trabalhado no discipulado. Jesus aparece no meio do mar, Pedro diz: mestre, deixa eu ir. Aí todo precipitado começa a andar nas águas, daqui a pouco começa a afundar. Revela a sua precipitação, revela a própria soberba de Pedro, que diz: mestre, para onde tu fores eu irei contigo. Quando Jesus é preso, ele começa a negar Jesus. Tudo isso era um trabalho de Deus na vida de Pedro, irmãos. Discipulado, isso é discipulado, requer tempo. E eu acho, irmãos, que no evangelismo que a gente tem ouvido por aí, nos falta discipulado. Muitos crentes vão para os ribeirinhos, vão lá, proclamam o evangelho e voltam, mas ninguém quer ficar lá para trabalhar as mazelas, os ídolos e os problemas que aquela comunidade e aquele povo tem. Que Deus abençoe você, viu, Joel? Você e a Valdete nessa ida, e quem sabe vocês fiquem lá pelo menos 3 anos, para fazer muitos discípulos lá do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, discipulado é essencial. Muita gente, ao ler o texto aqui de Mateus capítulo 28, versículo 19, interpreta mal esse texto, porque acha que o cerne do que Jesus está falando aqui é quando ele diz vão. Inclusive essa expressão aí do verbo vão, lá no grego, a palavra também poderia ser traduzida pelo um gerúndio para nós, né, que seria indo. Então, o cerne desse versículo 19 não é esse verbo aqui, mas é o imperativo quando Jesus diz: fazei discípulo. Tudo gira em torno do fazer discípulo. Irmãos, a segunda peça da missão que nós recebemos do nosso Senhor Jesus consiste em fazer discípulos. Sem isso o quadro não está completo. A gente não compreendeu a missão ainda que recebemos como cristãos. Fazer discípulos ou seguidores de Jesus, essa expressão discípulos poderia, a grosso modo, ser traduzido como fazer imitadores. Para um rabino naquela época, isso significava pegar um jovem, um pupilo, colocar do seu lado e ensinar a ele como é que ele deve proceder. Os gregos entendiam muito bem isso, né? Pegavam os jovens, os neófitos aí, desejosos pelo entendimento, pela verdade, e começavam então a discipulá-los. No final de tudo, aquele discípulo estava parecido com o seu mestre, nos hábitos, nas decisões, nas proposições que afirmava. Então, Jesus diz: fazei discípulos. Só que o discipulado de Jesus é diferente dos rabinos e dos gregos. Por que é diferente? Porque o discipulado de Jesus, que Jesus ordena que eu e você realize, não é um discipulado onde as pessoas precisam se parecer comigo. Como tem igreja aí que, né, o pastor fala igual ao outro pastor, que é o líder. As expressões são a mesma, né? Vocês conhecem muito bem, vocês sabem o que eu estou falando, quem está na internet sabe muito bem, já deve ter visto aí. O pastor é a cópia, não pode. Eu ligo a TV, a mesma falinha, é o mesmo trejeito. Irmão, Jesus nos chamou para fazermos discípulos de nós. O discipulado acontece quando pessoas seguem e se parecem com Cristo Jesus. O discípulo, irmãos, aquele que realiza o discipulado, ele precisa se anular, porque é Jesus quem precisa aparecer em mim. Quando Paulo diz, aí você pode dizer: pastor, mas Paulo diz à igreja: sede meus imitadores. Mas você precisa completar a expressão: como eu sou de Cristo. Porque discipulado não é ser igual a mim. Embora eu esteja fazendo discípulos, mas o discipulado verdadeiro acontece quando aqueles que estão debaixo das minhas asas se parecem mais com Jesus. Irmãos, e aí interessante, porque fazer discípulos aqui é levar pessoas a serem seguidoras de Jesus, estarem debaixo da autoridade de Jesus. Quando isso acontece, o discipulado acontece.
Fazer discípulos implica em colocar pessoas também na comunidade daqueles que já seguem a Jesus. E aí você perceba que Jesus diz como é que isso vai acontecer: fazer discípulos batizando-os. Para que serviu o batismo, irmãos? O batismo era o rito de iniciação na comunidade cristã. Quando Jesus diz batizando, Jesus está dizendo o seguinte: aqueles que se submetem à autoridade de Jesus, batizem eles para que eles façam parte da comunidade do corpo de Cristo Jesus. Então, discipulado para desigrejado não existe. Discipulado nos coloca no seio da comunidade cristã. Discipulado nos faz viver, sentir o cheiro das ovelhas, está no meio das ovelhas. Que eu sei que às vezes vem aqui um coice aqui, outra acolá, mas temos que estar lá, no meio da ovelha, no redil, batizando. E aí ele diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é na autoridade da Trindade Santa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o ato do discipulado precisa ser realizado. Aqui a gente aprende uma coisa, irmãos: quando saímos para pregar o Evangelho, ou estamos determinados a evangelizar alguém, nós precisamos compreender sob qual autoridade nós estamos fazendo isso. E eu quero lhe dizer uma coisa: não se espante porque eu vou lhe dizer, não é sobre a autoridade do pastor aqui não, e nem dessa igreja que você está. Você está lá evangelizando sob a autoridade do Deus Criador dos céus e da terra, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não tema falar, não se amedronte, lance por terra a timidez. Perceba, irmãos, como essas últimas palavras de Jesus são impactantes. O que ele está dizendo aqui é chocalhando os discípulos para dizer: olhe que agora eu vou deixar com vocês a responsabilidade. Eu vou para o Pai, mas agora é com vocês. Vou para o Pai, mas agora é com a segunda igreja. É com você que está aqui ouvindo nessa noite, é com você. A responsabilidade agora eu vou deixar com vocês. Ou coisa arriscada, né, irmãos? Deixar nas nossas mãos, nós tão negligentes, indolentes, preguiçosos, idólatras. Ai, meu Deus, tenha as misericórdias de nós. Ainda bem que é por graça, irmãos, que a gente precisa cumprir essa missão. A tarefa de fazer discípulos é uma ação bem pedagógica, que além de inserir na comunidade, veja o que é interessante, né? No versículo 20, Jesus vai dizer, irmãos, que os discípulos eles deveriam fazer o quê? Ensinar o que Jesus ensinou. Abra sua Bíblia e confira aí. Diz assim: observe duas coisinhas aí importantes. O verbo ensinar, ensinando, ou seja, essa ação que precisa ser realizada. Como é que ela acontece? Ensinando. Como é que se faz discípulo? Ensinando. Eu quero fazer discípulo, mas eu não ensino. Meu negócio como cristão é só cantar na igreja. Está no enrascada. Está no enrascada, porque você precisa ensinar o que Jesus mandou ensinar. Pastor, eu gosto de fazer todo mundo, gosto de cozinhar, gosto de fazer ação social, mas esse negócio de ensinar, você precisa ensinar. Porque fazer discípulos requer ensino, requer essa ação pedagógica. Veja o que diz o versículo 20, acompanha aí, diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Mais uma vez, se situe aí no livro de Mateus. Essas são as últimas palavras. Está no final do livro. Então, quando Jesus diz ensinando-os a guardar, tudo aquilo que Mateus narra, do capítulo 1 até o 28, era o que os discípulos deveriam ensinar. Você e eu, que recebemos a missão de dar continuidade ao que Cristo iniciou, precisamos ensinar. Chamar e dizer bem assim: olha o que Jesus diz aqui. Ser mestre. E se você diz: mas eu não recebi o dom de mestre, porque a gente é rápido, né, e dá umas respostas assim bem para sair pela tangente. Eu não tenho um dom de mestre, né? Se fosse o presbítero Gerson, como ele ensina, se fosse o irmão Pedro, como eles ensinam, mas aqueles que recebem dons de Deus, eles recebem um dom, né, que fica em destaque dentro da igreja. Mas todos nós temos em alguma medida o dom de mestre. O dom de mestre, todos nós temos em alguma medida a capacidade de ensinar o que Jesus ensinou. Eu sei que alguns não vão ser tão claros de primeira assim, não vão conseguir fazer aquela analogia correta e tal, mas podem e devem ensinar. Jesus está dizendo aqui não a um grupo
né, superdotado dentre os discípulos, ele está dizendo para todos os discípulos. E a igreja do Senhor, a segunda igreja congregacional, é discípula do Senhor. Nós precisamos ouvir aqui o que Jesus está dizendo e ensinar. Irmãos, na missão nós somos como ramos que brotam da videira que é Jesus. Nele nós damos o fruto do Espírito. Os discípulos de Jesus, eles estão ligados a Jesus e não a homens. Isso é muito importante de ser dito. Por isso que quando nós estamos ligados a Jesus, sabe o que é que flui de nós? Aquilo que vem de Cristo. Aquilo que vem de Cristo. É interessante, eu tenho alguns amigos que gostam muito de determinadas atividades. Eu tenho um amigo meu que ele gosta demais de música, irmãos, demais. Se você olhar nas redes sociais dele na timeline dele, é tudo sobre música e tal. Imagine quando eu encontro esse amigo, qual é o tema que ele mais gosta de conversar? Música. E eu percebo que esse tema, irmãos, toma conta do coração dele de uma maneira que é até perigoso, porque isso chega a ser quase idolatria. Porque ele vive para aquilo ali, ele passa mais tempo com aquilo ali do que com qualquer outra coisa. A sua mente pensa mais nessas coisas do que, né, em Deus. E eu fico, meu irmão, está complicada a situação. Mas eu quero lhe mostrar uma coisa, irmãos. Aquilo que toma conta do nosso coração, aquilo que invade o nosso coração, aquilo que nós mais gostamos mesmo, aponta para aquilo que tem autoridade na nossa vida. Aponta para o propósito para o qual nós estamos vivendo. E nós precisamos ficar atentos, porque como ramos, nós precisamos estar vinculados à videira. E vinculados à videira, o nosso coração precisa estar tomado de Jesus, cheios de Jesus, e não de homens e nem de nós mesmos. Ao fazer discípulos de Jesus, precisamos levar outros a frutificarem de Cristo. Que coisa interessante. Porque no ato do discipulado, quando alguém decide, eu quero seguir Jesus, eu vou seguir a Jesus, eu entendi a luz, eu sei que Ele tem um caminho, eu posso encontrar um caminho para a vida, eu não estou mais perdido. A partir desse momento, irmãos, brota em Cristo Jesus, né, ali alguém que vai crescer, se desenvolver e dar o seu fruto. Nós, como discipuladores, precisamos ensinar essas pessoas como é que elas dão frutos, como é que elas podem dar frutos no seu trabalho, como é que elas podem dar frutos no seu relacionamento. Esses dias eu colhi um fruto tão maravilhoso na minha família, irmãos. Um fruto que qualquer outra pessoa poderia ver como quase que imperceptível, mas para mim foi muito perceptível. Nós vínhamos ali de um lugar e o meu dedinho menor, vocês sabem quem é, vinha discutindo no banco de trás com o irmão. Não sei o que, lá. E eu só escutando aquela conversa, né? Escutando o que estava rolando ali, e o dedinho queria alguma coisa do irmão, e o irmão, não vou dar, não sei o quê. E aí ela levantou-se e disse bem assim: você não pode ser egoísta. E eu disse, ela já sabe o que é egoísta, olha só. Se ele não pode ser egoísta, é porque ela já sabe, já começou a entender para onde é que ela deve caminhar. Que Jesus não é egoísta. Irmãos, isso é tão bom. Isso é fruto, sabe de quê? De discipulado. E eu atribuo mais isso a Mirelle do que a mim. Porque os meninos, eles ouvem muito, a gente fala muito, mas Mirelle sempre está ali mais junto dele, principalmente naqueles momentos que eles estão lá ligados na 340 ou na 440, né? Energia demais que não se acaba, e Mirelle está lá. Irmãos, mas isso é maravilhoso, quando a gente colhe o fruto do discipulado. E isso acontece, sabe por quê? Porque meu dedinho está ligado, está dando sinais de que está ligado na videira, não está ligado no pai nem na mãe, não. Está ligado na videira. E Deus tem usado o pai e a mãe dela para mostrar Jesus a ela. Nós precisamos nos comprometer, irmãos, nessa missão que temos de fazermos discípulos. Nosso cônjuge, ele frutifica quando de Jesus em nossas vidas. Você dorme com sua esposa, acorda com seu esposo, estão lá, mas eles precisam receber a comunicação de Jesus em sua vida.
Irmãos, nossos filhos, eles são um campo no qual precisamos semear a semente de Jesus em seus corações. Não é à toa que a palavra do Senhor diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ensina. E ainda diz lá Deus, Deuteronômio capítulo 6, né? Inculca. E aquela expressão ali, inculca, a palavra hebraica é interessante. Repete, 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 repete. Às vezes a gente acha que falou uma vez, está bom, já falei, já me comprometi, já disse. Mas a repetição também faz parte da aprendizagem. Inculca, repete. Irmãos, você tem discipulado seus filhos? Você tem sido uma discipuladora dos seus filhos? Pare e pense sobre isso, faz parte da missão que você recebeu de Deus, que nós recebemos de Deus. Irmãos, o quadro da missão que Jesus nos deu não pode estar completo sem a compreensão da tarefa que temos a realizar. Esse quadro não está completo se nós não entendermos que precisamos fazer discípulos. E aqui só recapitulando bem rapidinho para você, precisamos ter consciência, né, do cumprimento profético de Jesus, que ele cumpre aquilo que ele diz, que ele recebeu toda a autoridade, né, de Deus sobre céu, sobre terra, e nós precisamos executar a nossa tarefa, fazer discípulos. Poderíamos parar por aqui e dizer: mas já está tudo tranquilo. Só que Jesus vai um pouquinho mais além. Depois de ter dito que nós precisamos fazer discípulos, ele nos dá uma palavra bem consoladora que monta o último quadro da nossa missão. E qual é esse quadro? Irmãos, a companhia de Jesus no exercício da missão. A missão que nós recebemos do Pai não é uma missão solitária, onde o Pai diz: vá agora e eu vou ficar aqui distante de você. Não, é uma missão em que Jesus diz: você está envolvido na minha missão, eu estou com você. Você não está só. A minha presença vai ser percebida, sentida, ardida no teu coração, porque eu estou com você. Depois de descrever a missão que os seus discípulos tinham para realizar, Jesus conforta o coração dos seus discípulos. Detalhe, irmão, Jesus já havia morrido, os discípulos já haviam se apavorado, porque o seu mestre havia morrido, seus corações estavam angustiados. Agora Jesus aparece e passa aproximadamente 40 dias no meio dos seus discípulos. E agora qual é a hora de Jesus? O que é que Jesus precisa fazer? Ir embora. Ir embora. Pare e pense, se coloque no lugar dos discípulos. Certamente seu coração ia estar aflito. Você poderia dizer: Senhor, tu desceste, voltaste, está aqui conosco, e agora tu vai embora novamente. Jesus sabia e conhece o nosso coração, irmãos. Jesus conhece o nosso coração e sabe quanto o nosso coração se apavora quando nós nos achamos a sós diante de situações que a gente não consegue lidar pela nossa imaturidade. Irmãos, Jesus então diz aos seus discípulos uma palavra extremamente consoladora, e que é consoladora para o seu e para o meu coração nessa tarefa que nós temos para realizar. Veja o que diz o versículo 20 na parte B, finalzinho do texto. Ele diz assim: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Você não está só na missão que você tem para realizar. Você pode não estar vendo gente de carne e osso, mas Jesus está com você. Se o teu coração está comprometido em seguir Jesus, em fazer discípulos, em mostrar a autoridade de Jesus, onde quer que você esteja, Jesus está na tua companhia. Você não está só. Não deixe o diabo querer desviar os teus pensamentos, lhe levar para distante de Jesus, achando que agora Jesus te abandonou. Não, não. Jesus promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós precisamos lembrar de uma virtude do nosso Senhor. Quando Jesus é revelado que Jesus nasceria nesse mundo, o anjo diz então que esse Jesus que nasceria seria o Emanuel. O que significa Emanuel, irmãos? Deus conosco. Deus conosco. Os discípulos passaram aproximadamente 3 anos com Deus conosco, com Emanuel. Agora Emanuel continua sendo Emanuel, porque ele diz: eu vou para o Pai, mas saiba de uma coisa, eu estarei com você
todos os dias até o fim dos tempos. Ele não deixa de ser o Emanuel, mesmo que os nossos olhos não vejam, mesmo que eu não sinta o cheiro dele, mas ele é Deus presente com a gente. E você não pode temer isso e duvidar e achar que não, porque teu coração vai se apavorar se você achar que Jesus não está no teu barco. Irmãos, a missão que temos para fazer não é feita só por nós. Jesus garante a sua presença conosco quando estamos realizando o discipulado. Agora, aqui vai uma observação, irmãos. Essa promessa é dada no desenvolvimento de quê? Da missão. E às vezes parece que o que eu percebo é que tem pessoas que não estão engajadas, envolvidas no discipulado de Cristo, e essas pessoas, a sua grande maioria, sentem o quê? A solidão, o desânimo, porque estão distantes da missão, porque é na missão que Jesus está presente conosco. Se você tem sentido uma solidão no seu coração, você é cristão, tem vivido para tudo no mundo, feito tudo no mundo, priorizado tudo no mundo, e tem continuado ainda esse vazio dentro do seu coração, ecoando aí dentro de você, eu quero dizer o seguinte: se envolva mais na missão que Deus te deu. Porque quando você está envolvido na missão que Deus te deu, você pode gozar a presença de Cristo Jesus. Isso é tão maravilhoso, que Jesus diz o seguinte: eu estive fome e me deste de comer, estive com sede e me deste beber, estava preso e me visitaste. Jesus está falando de quê, irmãos? A presença dele, de uma presença que acontece naqueles que estão envolvidos na missão, que visitam, que cuidam do outro, daqueles que não vivem para si mesmo, mas que vivem para o outro. Esses sim estão blindados, irmãos, contra a solidão. Por quê? Porque o seu coração goza a companhia de Jesus. Deixa eu lhe dizer outra coisa mais. Está se sentindo só, mas não vem à igreja. Está se sentindo só, mas toda atividade que a igreja faz, você sempre procura escapulir e achar que vai resolver fora do convívio da igreja. Está enganado. Sabe por quê? Jesus diz o seguinte: onde estiverem reunidos 2 ou 3, Ele está presente. Ele está presente. Quantas vezes o diabo coloca na nossa cabeça que a gente vai resolver os nossos problemas emocionais, psicológicos, distante da comunidade? Não vai. Na comunidade, irmãos, nós desenvolvemos o discipulado, e no discipulado nós sentimos esta uma promessa: estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então se envolva mais, meu irmão. Não queira se isolar, viver para si mesmo ou para outro Deus. Sirva a Jesus e se envolva na comunidade. Lembrando que a comunidade é meio de graça, viu, irmãos? Meio de graça. A companhia de Jesus nos dá a certeza de que aquilo que fazemos é auxiliado por Ele. Ele vê, Ele tudo vê, como diz o Salmo 139, o nosso Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. A palavra não chegou aos nossos lábios e Ele já conhece todas elas. Ele é soberano sobre todas as coisas e pode quebrar até mesmo o coração endurecido como pedra. Nós precisamos da sua companhia no exercício da missão que Ele nos deu. Meus irmãos, a missão que temos a realizar não é uma missão solitária, é uma missão que temos a companhia de Jesus. Agora se envolva com ela, se envolva. Ele nos deu o Espírito Santo, foi para o Pai e enviou o Paracleto, o Consolador, para estar na nossa companhia, aquele que se faz advogado, aquele que estará ao nosso lado, aquele que deita com você, aquele que acorda com você, aquele que intercede por você com gemidos inexprimíveis, porque você não sabe pedir a Deus, tamanho desespero do teu coração, mas Ele intercede por você, Ele leva a Deus as tuas necessidades, e o Pai que conhece as tuas necessidades, antes que você venha a falar para Ele, irmãos, é Deus que agracia e que te abençoa, irmãos. Você não está só nessa missão, agora se envolva nessa missão, se envolva. Sem envolvimento com ela, meu irmão, está complicado para você. Irmãos, são endurecidos. É Ele quem consola os nossos corações quando não vemos os frutos do nosso penoso trabalho. Às vezes a gente vai para um campo, irmão, chega lá, prega a palavra, e não vemos ali nem um brotinho brotando, né? Não vemos ali nem um frutinho de nada do que a gente pregou e evangelizou. E são nesses momentos que a gente precisa se agarrar com o nosso Senhor e ter o nosso coração consolado pela companhia dEle.
por saber que estamos vivendo fielmente o que Ele quer de nós e que estamos lançando a semente ali nos corações. Que você possa saber que Jesus é a companhia, a sua companhia, nisso que você tem feito, nessa empeleitada que você tem tido lá dentro da sua casa, no seu trabalho, no campo missionário. Saiba que Jesus é quem vai estar com você. E mesmo que você não veja nenhum brotinho do que você plantou, deixe Ele consolar o seu coração, com a certeza da presença dEle com você. Quando Jesus fala do coração que recebe a palavra, Ele ilustra de uma forma tremenda, dizendo que é semelhante ao semeador que lança a semente. E a semente às vezes cai no caminho, às vezes cai entre os espinhos, às vezes cai num terreno cheio de pedras, mas às vezes cai no coração fértil. E quando cai no coração fértil, o que acontece quando a gente planta uma sementezinha, irmãos, num terreno fértil? Ela cresce e dá o seu fruto. Que nós possamos entender que somos semeadores e que é Deus quem faz crescer no coração. Encerrando aqui esse quadro tão maravilhoso que nós temos, que é a nossa missão que Jesus nos deu. Irmãos, diante da missão que recebemos de Jesus, eu quero lhe dizer uma coisa: não existe neutralidade. Sabe o que é neutralidade? Eu nem sou de um, nem sou de outro, pastor. Eu nem estou cumprindo a missão e nem estou desobedecendo a missão. Não existe neutralidade para cristão. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você aceitou Jesus no seu coração, Jesus é Senhor sobre sua vida, ou está obedecendo a Jesus, fiel à missão, ou está em desobediência. Ou o Senhor que morreu na cruz por você está entristecido em ver quanto você tem vivido para você mesmo e não para Ele. Porque não existe neutralidade, irmãos. O diabo é quem coloca na nossa cabeça que eu posso continuar sendo cristão em casa, envolver sem fazer discípulos. Mentira, repreenda isso do seu coração e da sua mente. Não existe neutralidade na missão que recebemos. Ou você está ou você não está envolvido. E vou lhe dizer outra coisa: aproveite esse quadro que eu montei aqui para você nessa noite e reavalie o compromisso com a missão que Jesus te deu, com aquilo que você tem para realizar. Reavalie. Veja em que situação você está, de desobediência ou de obediência. Pergunto a você: você tem feito discípulos de Jesus? Não podemos saber o que o nosso mestre deseja e continuar negligentes, não é mesmo, irmãos? E por que não, pastor? Como nós podemos testemunhar do nosso amor por Jesus se não fazemos o que Jesus deseja de nós? Eu amo a Jesus sobre todas as coisas. Jesus é tudo para mim. Mas eu sei qual é a missão de Jesus e prefiro viver para mim mesmo. Isso não pode acontecer, meu irmão. Sabe por quê? Porque quem sabe o que tem de fazer e não faz, testemunha que não ama. Saia desse lugar mentiroso do diabo, da neutralidade. Obedeça ao Senhor Jesus que morreu por você na cruz do Calvário, que te deu essa missão. Saia daqui com seu coração queimando, com desejo de se envolver mais, de estar mais envolvido na obra dele, e saber que o seu Deus tem se agradado do que você tem feito, de que tem te dado saúde, força, condições para você fazer a obra dele aqui nesse tempo, nessa terra. É hora de arregaçar as mangas, irmãos, e colocar a mão no arado que Deus nos confiou. Que o Espírito Santo aplique sua palavra em nossas vidas e nos leve a nos envolver mais com a missão que recebemos dele. Vamos orar nesse momento? Vamos pedir a graça do Senhor sobre nossas vidas?